E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E fortalece para fortalecer outras pessoas. Amém. Né? Tem uma frase do Max Lucado que eu amo, ele diz o seguinte: olhe para os seus gigantes e você tropeçará. Olhe para o seu Deus e os seus gigantes tropeçarão. Então depende muito da perspectiva. Eu estava falando com a sua produtora antes de entrar. Quando eu fui internado, em 2017, eu estava entre a vida e a morte. O que eu tive foi um quadro de... Foi do coração? Coração, endocardite bacteriana aguda. Do nada você teve esse Eu estava pregando sobre milagres num dia, eu estava internado de fralda no CTI no outro. Foi literalmente esse contraste, assim. E eu fiquei 35 dias internado. E eu comecei a escrever um livro sobre cura dentro do leito de hospital. E eu lembro que os médicos me chamaram na última semana e eles falaram: André, você tá bem, você tá reagindo muito bem aos antibióticos, então a gente deve te liberar 3 dias antes. E eu falei: doutor, não tem como eu ir embora 3 dias antes. Aí ele... Porque você queria ficar para terminar o livro? É isso. Tá tão bom aqui a estadia que eu quero ficar falei, o ambiente tá ideal. É isso, eu falei: doutor, eu tô morrendo de saudade da minha família. Quando eu sair daqui, eu não vou terminar esse livro. E eu sei o que Deus falou comigo a respeito do que esse livro vai fazer. Então, eu tô escrevendo uma média de 1 capítulo por dia. Eu preciso desses 3 dias. Ele falou: cara, você tá falando sério? Eu falei: eu tô falando sério, eu preciso terminar o que eu comecei aqui dentro. Ele falou: então tá bom. E eu terminei, porque Deus me falou algo, olha que forte isso, Karina. Deus me falou algo que eu lembro que para mim fez muito sentido. Ele disse o seguinte: assim como tem alguns tipos de plantas e flores que só nascem em um lugar, tem um tipo de planta que só tem no Himalaia, tem um tipo de planta que só tem no deserto da Califórnia. Os frutos que eu gero num ambiente como esse que você tá, eles só são gerados nesse tipo de ambiente. Então eu vou gerar coisas com você nesse quarto, André, que você só vai conseguir gerar num ambiente como esse. Eu estava completamente vulnerável, completamente sensível, eu estava isolado de todo mundo. Então é como se tivesse só eu e Deus sozinho ali. Em que momento eu conseguiria ter isso de novo? Talvez demoraria anos para eu conseguir ter. Eu não tive, desde essa última internação, eu não tive 35 dias sozinho com Deus, entende? Sim. Então, para mim foi muito claro que aquele período de deserto era um lugar de gerar algo com Deus diferente e que ia fazer muito sentido quando eu saísse de lá. Então, 1 mês depois da minha internação, um hospital de referência de câncer enviou para cada paciente no leito de hospital o meu livro. Os meus pais foram entregar. Então, olha que absurdo como Deus faz. Os meus pais estão entregando um livro que o filho dele gerou num leito de hospital para cada pessoa que está enfrentando câncer num leito de hospital. Entende? E é isso que o evangelho faz. Ele pega quem foi curado e ele usa como canal de cura. Ele pega quem foi ferido e usa como canal para quem está ferido. Ele pega quem foi marcado e usa para ajudar. Então, eu acredito que o poder do evangelho é fazer aquilo que um dia foi a sua vergonha, agora é o seu ministério. Toda ferida fechada se torna um ministério aberto. Toda vergonha que Deus cobre se torna um canal de vida. Então, eu fui muito ferido em algumas áreas. Por exemplo, saúde foi algo que quase parou a minha história 4 anos atrás. Cara, o que eu vivo hoje de testemunhos de cura através do meu ministério é 100 vezes maior do que eu já vivi antes de eu ter que enfrentar a morte. Então, assim, 2017, Karina, foi um ano em que eu quase morri. Mas hoje eu lembro como 2017 é um ano em que eu venci a morte. Como foi importante. Entende? Nossa. Então, assim, os nossos desertos, eles levam a gente para um lugar em Deus que só um deserto consegue te levar. Todo deserto, toda tempestade, todo gigante, para quem decide permanecer, é o ambiente perfeito para você experimentar Deus de uma forma que você não experimentaria numa estação de conforto. Então, quando você está no meio de um período em que Deus é tua única base. Às vezes a gente precisa passar por situações em que todas as nossas bases de segurança são removidas, para que a gente entenda qual é o nosso verdadeiro refúgio. O salmista diz: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro presente na hora da angústia.
Em outro momento ele fala, eu clamei ao Senhor, e esse pobre homem clamou ao Senhor, e ele olhou para mim, ele me livrou dos meus inimigos, que eram fortes demais para mim. Em outro momento ele fala, as cordas da morte me envolveram. Então, assim, eu acredito que não tem nada mais poderoso do que um homem que carrega marcas, falando sobre um Deus que pode mudar histórias. Eu amo ver alguns jovens, 15 anos, 17 anos, 19 anos de idade, pregando no Instagram. Eu acho maravilhoso. Mas eu acho que é mais poderoso quando a gente prega sobre uma área que a gente já foi ferido e Deus fechou. Então tem áreas que eu não ministro ainda porque eu acho que eu ainda não tenho propriedade para me levantar e falar. Então, André, por que você fala sobre um Deus de favor financeiro? Porque eu sei o que é alguém colocar R$100 na minha caixa de correio para eu fazer compras quando a minha esposa estava grávida. Eu sei o que eu falar, pai, Kezinha me pediu algumas coisas, eu não tenho como fazer compra, você consegue me ajudar? E meu pai botar na caixa de correio para eu não me sentir humilhado em receber o dinheiro para fazer compras, entende? Sim. Eu sei o que é morar na casa dos fundos, passando dificuldade, com sua esposa grávida, minha esposa teve bipolaridade gestacional. Eu sei o que é passar por isso, mas eu também sei o que é ter o meu terceiro filho nascendo em Miami e eu podendo viver um tempo novo, minha esposa com a saúde perfeita, Deus mudando a nossa história. Então, quem não se perde no tempo da crise, não se soberbece no tempo do transbordo, entende? Sim. Minha primeira filha, quando nasceu, a gente morava na rua, Estados Unidos, na casa dos fundos, e eu estava quebrado. Agora você está nos Estados Unidos. Agora eu estou nos Estados Unidos. Então, pastor, tem alguma escala de valor? Cara, quando a Cessi nasceu, 9 anos atrás, Kezinha, literalmente, nos últimos 3 meses da gestação, ela delirou. Ela perdeu a sanidade mental dela. Quando o Benício nasceu... Ela está com quantos com anos? 9. Com 9. É. Vocês estavam aqui no Brasil ainda? Ou no já Brasil. Lá? Não, no Brasil. A gente está 4 anos na América. Quando o Benício nasceu, há 1 ano e pouco atrás, eu já estava num contexto diferente. Sim. Quando a Chloe nasceu agora, 1 ano e pouco depois, a gente já está num outro contexto. Então, eu aprendi algo, Karina, eu queria que você guardasse isso para você também, porque fez muito sentido para mim e eu acredito que vai fazer sentido para alguém que está ouvindo. O mundo está sempre andando em círculos, sempre. As coisas são sempre... Você vê que tem coisas que se repetem, né? Tudo em algum momento se repete, mas para quem caminha com Deus, a gente não anda em círculos, a gente anda em espiral. Vai subindo. Então você está sempre fazendo as mesmas coisas, mas cada estação numa dimensão mais alta. Você está fazendo as mesmas coisas, mas cada vez num nível mais alto. É por isso que a Bíblia diz que quando os irmãos de José, depois que ele é levantado como governador, o mundo está em caos, está todo mundo passando fome. José está governando o povo, os irmãos vão lá pedir ajuda porque eles não têm o que comer. A Bíblia diz que os irmãos de José se aproximam dele, José imediatamente reconhece, mas os irmãos não o reconhecem. E por que isso acontece? Porque quem caminha com Deus se torna irreconhecível ao longo do tempo. Mas quem caminha sem Deus, nada muda. Anos se passaram, José olhou na hora e falou, são os meus irmãos, nada mudou. Mas os irmãos de José olham para ele e nem sabiam que era irmão. Por quê? Porque é uma outra pessoa. Quem caminha com Deus está cada dia vivendo um milagre novo, uma estação nova, uma porta nova se abrindo, um milagre novo, um testemunho novo. O testemunho que você tem hoje vai ser diferente do testemunho que você vai ter daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, essa jornada, ela não é fácil. A gente não vai de um topo da montanha para o outro topo. O desafio do evangelho não é você dominar os topos. O desafio do evangelho é você não parar nos vales. Sim. Então você está no seu topo, você fala, uau, que maravilhoso, que estação incrível. Aí Deus te mostra um novo topo e fala, você está pronto, você quer ir? Quero. Então começa a descer novos vales. Então a gente aprende a dominar os vales para a gente começar a dominar os topos. Faz sentido? Já estou passando por uns vales aí, já fui pro topo, pro vale, pro topo, eu tô assim. Então, você está indo em direção ao novo topo. Eu tô você assim, tá indo em direção mas eu já reconheci que a hora que eu tô no vale, eu já falo, o que está me esperando, hein, Senhor? Eu tô pronta, eu vou enfrentar. É isso. Eu vou carregar, eu não vou perder a fé, eu vou perseverar, não. Porque no vale vem as maiores batalhas. Mas é onde a gente se fortalece. Sim. É preciso ter coragem, né? Para viver nos dias de hoje, para se posicionar. Eu vou te falar, é bom a gente, como é que eu vou dizer? Conselho que eu sempre dou para quem está em luto. Viva o seu luto, só não para nele.
Porque tem gente que quer fingir que tá tudo bem no segundo dia e não tá tudo bem no segundo dia. Você precisa experimentar essa dor para você poder depois superá-la. Sim. Evangelho não é anestesia, Karina. Evangelho não é Deus fingir que não tá doendo. Evangelho é cura, é Deus fechar uma ferida para que não doa mais. Então tem muita gente buscando no Evangelho só uma anestesia. Eu quero esquecer dessa dor. Não, Deus ele não vai fingir que não está doendo. Ele quer fazer com que essa ferida se feche para que não doa mais. Sim. Então a gente tem que ter esse entendimento que o luto, a perda, o desafio, o gigante, o deserto, a tempestade, cara, eles são um presente de Deus para a nossa próxima estação. Entende? Não é Deus quem faz, mas Deus permite que a gente passe por isso, porque isso marca a gente. Um homem marcado, ele fala de Deus com uma propriedade maior.